Vida de artista em geral, ela é cheia de frustrações. Artista iniciante, então, nem se fala. E essas coisas que vão acontecendo e frustrando a gente, acaba com a nossa criatividade, acaba com a nossa vontade de trabalhar e de produzir. Então, esse vídeo é para te dizer que você não está só e eu vou compartilhar algumas das frustrações recentes que eu tive e amigos meus e você vai ver que não é só com você. Eu sou a Letícia, ilustradora de livros infantis e artes decorativas. Nas últimas semanas eu estava assim completamente desmotivada para tudo, porque eu passei por algumas questões pessoais, mas também estou com algumas frustrações de trabalho na carreira e aí a gente precisa arranjar força do além, né? Eu estava mantendo assim um mínimo, o que que eu preciso fazer hoje para que o mínimo as coisas andem e eu não deixo a bola cair, mas eu também estava dando um tempo para mim. Por isso eu também não consegui gravar o vídeo da semana passada, porque eu não consegui escrever esse roteiro e não queria fazer de qualquer jeito também, que não era o caso. E eu estava respeitando esse meu tempo, que às vezes é importante. Não adianta a gente querer atropelar e passar por cima de tudo, porque não dá certo. E aí eu tô fazendo um vídeo que é falar sobre frustração, sobre desmotivação, para que você se sinta um pouco melhor aí. Bom, eu estou gravando esse vídeo agora em março de 2024 e esse já é um período nesses últimos 5 anos que eu trabalhei que geralmente é de fato um período de baixa. Janeiro, fevereiro é muito ruim. Parece que depois ali entre Natal e Carnaval ninguém pensa em nada. Eu acho que isso é muito mais intenso na hora de consumir arte, no caso a parte comercial, né? As pessoas podem até ir a museus, a outras coisas, mas não vão comprar coisas, enfim, negócios relacionados a livros, a publicações, essas coisas não acontecem nesse período, isso eu já aprendi. Mas mesmo sabendo e me preparando para esse período, a gente fica desmotivado, né? Eu tô assim com poucos trabalhos, não tá aquela movimentação que é ao longo do ano. Então já é um momento desafiador por si só, porque é um momento que eu tenho que ver, não, o que que eu posso fazer a respeito? Eu ainda estou aprendendo, né? Eu não tive muitos ciclos, porque ainda no meio dessa história toda teve a pandemia que mudou tudo, que é totalmente fora de qualquer coisa. E agora que a vida está voltando aos trilhos, né? Que a gente está tendo uma certa normalidade, mesmo que a gente ainda tenha esse impacto, eu ainda estou aprendendo a lidar com esse momento de baixa, mas acaba frustrando, desmotivando, e sempre tem, parece assim, aquele bichinho aqui do lado que diz assim, que talvez, você não é tão boa assim, será que meu trabalho de fato tem valor? Esse é um primeiro motivo desse momento de desmotivação, e que uma das coisas é que a gente tem, é terrível, é meio coach, assim, assim, motivacional, eu não gosto muito disso, porque eu acho que a gente atropela os nossos sentimentos e às vezes a gente acaba se paralisando com isso, porque é como se a culpa fosse nossa, que a gente não estivesse fazendo o suficiente, e isso não é verdade. O caminho que eu achei para mim, mas e que eu acho mais saudável, que eu procuro sempre, né, me respeitar e fazer algo saudável, é você achar pequenas soluções no seu dia a dia e começar a procurar novos caminhos, olhar para outros lugares, porque às vezes a gente fica tão focado, quero vender, quero vender, quero vender, e aí às vezes a gente quer fazer isso de uma única forma para monetizar o nosso trabalho e acaba não olhando para outros lados. E nesse momento também tem um outro grande desafio, que é criar as suas próprias demandas, porque quando você está com um projeto, quando você tem um livro, as pessoas te pedem coisas, te dão temas de ilustrações, você tem um ponto por onde começar. E quando a gente está nesse momento de baixa, mas que você tem que continuar divulgando o seu trabalho, procurando novos clientes, você tem que criar a sua demanda. Mesmo eu tendo o hábito de ter agenda, de pensar no que fazer, eu sempre planejo antes, no momento que eu tô com a minha cabeça melhor, para que eu não chegue segunda-feira, ai, socorro, eu não sei o que fazer. Ainda assim, é difícil mesmo, mas se você desenvolve esse hábito nesses momentos de dificuldade, a coisa acaba saindo, mesmo que não seja o ideal, mas sai. E por que que nesse momento é tão importante você manter essa demanda e manter a roda girando? Porque eu já aprendi que se nessas horas você deixa a bola cair, se você se desmotiva completamente, isso vai dar um reflexo lá na frente. Porque quando você para de movimentar o seu trabalho, de divulgar, de falar para as pessoas,
de comunicar o que você faz, isso vai se refletir em meses, porque o caminho para que as pessoas cheguem a comprar o seu trabalho, seja te contratar para um livro, seja para fazer uma arte decorativa, o que for, no caso de muralistas, enfim, não importa o que você faça, você precisa de meses ir conquistando essa pessoa. E quando você para num período que você parece que está escanteado, que nada está acontecendo, isso leva um reflexo lá na frente. Isso eu já percebi nesses últimos anos. É bom manter isso em mente, que parece que você não está fazendo nada, mas de fato as pessoas estão vendo, estão lembrando que você existe e no momento que elas precisarem de um trabalho como o seu, elas vão lembrar de você. Se você não fala nada, se você não se manter ativo, o que acontece? As pessoas esquecem que você existe. Um segundo ponto que desmotiva, ligado à frustração dessa vida de artista, é a rejeição que a gente tem por ser pequeno. E o ponto de virada às vezes demora muito para chegar, para você consolidar de alguma forma a sua carreira, mesmo que seja na sua comunidade ou na sua cidade, né? Não estou falando assim, tem que virar um negócio gigantesco e que todo mundo te conheça, não é isso. Mas é um ciclo vicioso. Você não consegue trabalho porque você não tem um nome consolidado, e você não tem um nome consolidado porque você não consegue trabalhos, porque você não tem um portfólio grande para mostrar. Realmente, furar essa bolha, passar dessa etapa, ela é cansativa. E recentemente aconteceram, eu vou contar aqui discretamente uma situação que aconteceu comigo e com um amigo meu, e foi muito próximo no mesmo momento. Então foi curioso porque ao mesmo tempo deu força um para o outro, porque a gente conversa muito sobre vida de artista, sobre carreira, como fazer as coisas da melhor forma. Parece que aparentemente acontece com muita gente, porque não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer, aconteceu conosco agora novamente e vai acontecer de novo. Que é essa rejeição porque você é preterido por pessoas que ou talvez são mais famosas que você, ou que têm um nome mais forte, enfim. E eu acredito que esse ponto da rejeição é onde mais frustra a gente, porque o esforço que a gente tem que fazer para ser reconhecido, para ser visto, para fazer um bom trabalho, muitas vezes sem os recursos, sem as condições ideais para que as coisas sejam produzidas. Então, assim, isso vai desgastando a gente a um ponto, porque chega uma hora, tem dias que dá uma exaustão, dá um desgaste, e aí a gente precisa ver o que fazer para se recuperar. Realmente eu acho que essa rejeição do mercado em geral, né, que não é das pessoas especificamente, assim, mas de você não conseguir oportunidades é algo que é realmente muito desgastante, a gente precisa lidar com isso. Então eu vou contar agora duas situações que aconteceram, né, comigo e com esse meu amigo. Meu amigo é bailarino, é sapateador. Ele se inscreveu para dar aula num festival. Ele tá hoje em dia morando na Europa. E aí ele se inscreveu nesse festival, ele estava super feliz porque ele tá tendo várias conquistas lá. E aí ele se inscreveu para dar aulas de ritmos brasileiros, porque ele é um músico muito bom também, ele tem muito talento nessa área. E é algo que ele quer se firmar lá, assim, né? O que eu tenho diferente para oferecer aqui nesse ambiente, né? Tá na Europa, enfim, e a musicalidade brasileira, ela é tão rica, e ele tem tanto talento para isso, assim, é isso que eu tenho de melhor para oferecer. E ele tá numa batalha insana lá, tendo 2, 3 empregos para se manter, para sobreviver enquanto a carreira de sapateador não engrena, né? Enfim. E aí, um sapateador com nome maior que o dele resolveu se inscrever no festival também, resolveu ir lá dar aula, e aí tiraram a aula desse meu amigo e botaram ele numa outra coisa que não tem nada a ver, mas enfim, né? Uma coisa bem menor, bem pior, que não é o diferencial dele, enfim, e deram esses horários para essa outra pessoa. Imagina o quanto isso não mata, acaba com uma pessoa. Ele tinha proposto a aula, ele tinha montado a aula, ele já tinha feito tudo, e isso foi assim, acho que 1 ou 2 semanas antes do festival. É extremamente frustrante. Tu imagina o desgaste, o cansaço dessa pessoa de trabalhar em trocentos empregos para se sustentar, e aí quando surge essa oportunidade para que as pessoas vissem o trabalho dele, foi podado. Comigo, mais ou menos no mesmo período da mesma coisa, eu nessa de estar no momento de baixa, fui procurar um local aqui na minha cidade para fazer uma espécie de uma intervenção artística. Não vou entrar em detalhes, porque acho que, tanto no caso do meu amigo, meu, que a ideia não é comprometer ninguém, nem ficar fazendo retaliação, não é isso, é só contar o caos. Mas, basicamente, me foi prometido uma coisa,
e não me foi claramente comunicado que tinham mudado de ideia, que não queriam mais. Obviamente eu não publiquei, assim, eu não abri ao público o que eu estava fazendo, porque eu esperei o projeto ser lançado, mas assim, toda a minha parte de ilustração, tudo que eu tinha feito, eu fiz. E aí, esse processo todo esse trabalho que eu me propus a fazer, eu fiz essa proposta primeira ou segunda semana de janeiro, bem no comecinho, e o projeto foi desenrolando. E assim, até 1º de março, ali comecinho de março, estava tudo certo, porque o projeto era para ir ao ar agora dia 23. A última notícia que eu tinha recebido é que estava tudo certo, estava tudo aprovado, tudo que eu tinha feito estava ótimo e a coisa estava andando. E aí, depois ali do dia 8, dia 10, o negócio foi perdendo força, fui recebendo sinais contrários, umas coisas meio esquisitas, terceirizando informação para pessoas que não eram as pessoas que batiam o martelo, que não eram as pessoas que decidiam, enfim. E aí eu fui escanteada. A outra parte, tudo bem. Eu fui procurar empresário, eu fui procurar pessoas que não são do meio artístico, talvez tenha sido uma falha minha aí de julgamento, de talvez eu fui procurar esse suporte, essa parceria num lugar que não condizia talvez com os meus valores, com as minhas crenças, enfim. Foi uma tentativa, já vi que não deu certo, já aprendi um monte de coisa, essa é a parte positiva, a gente sempre tem que tentar olhar o que que a gente aprendeu. E uma coisa que eu sempre faço, para quem conhece mar aí, para quem conhece praia, eu sempre comparo essa fase de até você conseguir consolidar minimamente uma carreira artística, aquela remada para passar a arrebentação do mar, que você tem que furar as ondas, é uma nadada super pesada, você tem que subir, respirar, mergulhar, passar por baixo da onda e continuar até você conseguir chegar lá onde não tem mais essas ondas pesadas. Mas eu acredito que depois que você passa essa fase, provavelmente virão outros desafios. O dia que eu chegar lá, eu conto. Eu conto. O dia que eu chegar lá, eu conto para vocês, porque eu imagino que os desafios serão outros, talvez maiores, né? Mas enfim, ou não, não sei. Por isso que também acho que é importante a gente ir valorizando cada etapa da nossa história. E aí, tu vai estar dizendo assim, tá ok, Letícia, a gente já entendeu, é ruim, tá, é ruim. Mas o que que a gente faz com isso tudo, né? A realidade é essa, muitas coisas independem da nossa vontade, a gente vive num mundo que gira sozinho, com outras pessoas com vontade própria, o que que a gente faz com isso? Bom, a primeira coisa, eu acho que a etapa é você aceitar que você recebeu essa frustração, que você teve essa frustração, que foi um balde de água fria e que não é com você especificamente, que é com todo mundo. Agora sim, fazer um parênteses aqui, tá? Eu tô falando com quem tá lá todo dia batalhando, não tô falando com quem tá sentado no sofá esperando que as coisas aconteçam, tá? A gente deixar isso bem claro. Se você não está na rua, se você não está fazendo algo, um movimento, nada vai acontecer. Só para deixar isso, né? Se eu não deixei claro ainda, esse é o recado. Então, aceitar que não é só com você, que de fato isso acaba minando a nossa autoconfiança, a nossa autoestima. A gente começa a se questionar: será que o meu trabalho realmente tem valor? Será que o que eu faço as pessoas vão gostar ou as pessoas gostam? Eu acho que é natural a gente se questionar isso e de repente até assim, o que que eu posso fazer a respeito? Será que eu vou treinar mais? O que está acontecendo? Primeiro, aceitar que a gente ficou chateado com isso. Acho que a gente vive num mundo em que a gente parece que tem que ser feliz e super sucedido o tempo inteiro, e isso não é realidade para absolutamente ninguém, até para os mais bem-sucedidos, isso não é uma realidade. Então, eu acho que um primeiro momento, aceitar isso, talvez dar um tempo, umas horinhas, uma tarde, um final de semana para ficar vendo filme, esquecer que a vida existe, para se recompor. Talvez eu acho que isso, respeitar esse tempo, esse momento, é importante para a gente não continuar, porque se a gente continua passando por cima dessas coisas e não assimilando e não processando, eu acho que isso é um problema que desencadeia uma coisa muito maior lá na frente. Então, eu acho que esse é um primeiro passo. E a partir disso, vou para uma coisa que é bem senso comum, mas eu acredito que muitos educadores, psicólogos, enfim, talvez corroborem por isso, aí vocês procurem uma opinião mais qualificada do que a minha, mas é o seguinte:
Artista é uma pessoa sensível, então para nós talvez seja essas frustrações, essas rejeições um pouco maior. Mas frustrações, receber não na vida faz parte da vida. Eu acredito que a gente receba muito mais não do que sim. E faz parte a gente lidar com isso. O que vai fazer diferença é a sua capacidade de se reerguer, de levantar a cabeça, a sua capacidade de passar por esse momento, assimilar essa frustração e depois levantar e ok, vamos lá, vamos começar de novo, vamos tentar de novo, porque isso faz parte da vida e a maneira que a gente lida com isso é que vai dizer se a gente vai passar por isso de uma maneira um pouco mais saudável, se martirizando menos, se machucando menos e toca a vida, porque eu vou dizer, às vezes a gente fica com umas coisas na cabeça que são irreais, como se alguém estivesse olhando e estivesse comparando o tempo inteiro. E assim, verdade é que tá cada um focado na sua vida, ninguém tá prestando atenção. Você fez alguma coisa que não deu certo, provavelmente muita gente não vai ficar sabendo. Quem ficou sabendo vai esquecer, bola pra frente, passa pra próxima fase, porque não adianta ficar remoendo aquilo ali, entendeu? Assimila, entende, curte o teu lutinho ali, aquela tristeza, e depois levanta e segue a vida, porque a vida é feito disso, né? De altos e baixos, de frustrações, enfim. E nem sempre você precisa fazer isso sozinho ou sozinha, procure ajuda. Às vezes um bom ombro amigo, eu tenho esse suporte de amigos que estão ligados à arte, que a gente conversa, que a gente troca ideia, troca experiência. Às vezes eu ver acontecendo alguma coisa com eles, já me deixa antenada para como conduzir as minhas coisas, os meus próprios negócios, a minha carreira. Mas talvez também seja muito importante procurar apoio psicológico de um profissional qualificado para isso. Eu faço terapia, me ajuda muito, faz muita diferença. Eu sei que é um serviço caro, que muitas vezes não é acessível para todo mundo, mas existem opções gratuitas, principalmente nas universidades. Vai sair por aí se entregando sua cabeça, sua saúde na mão de qualquer pessoa, se certifique que é uma pessoa qualificada, pagando ou não pagando por esse serviço, enfim, mas eu acho que uma boa alternativa é procurar esses serviços públicos que tem, principalmente nas universidades federais e estaduais, existe essa opção. Procure o mais próximo da sua cidade. Hoje a gente tem a facilidade da internet, né? Então vamos usar a tecnologia ao nosso favor. De repente não tem na sua cidade, mas talvez você consiga um profissional para te atender online, talvez seja uma opção. Enfim, se você tiver condições, procure apoio psicológico, faz muita diferença nessas horas para você se entender, para você se entender no mundo. Uma outra coisa eu acho muito importante você ser honesto com você mesmo e olhar para o que você está sentindo e ver o que você quer. Porque às vezes a gente tem um sonho ou tem uma vontade e que no fundo, às vezes a gente tá com aquele sentimento assim: "Ah, eu só vou fazer isso aqui", tu tá indo porque tu falou para as pessoas que tu ia fazer e às vezes tu nem tá mais afim. Então eu acho bem importante você ser honesto com você mesmo, com você mesma, sabe. E por que que eu tô dizendo isso? Eu tô com 42 anos agora, eu tô entrando no meu 6º ano como ilustradora, tempo integral, enfim, nessa carreira artística. Antes eu tive 2 graduações, que eu já falei em outros momentos, enfim. Quando eu trabalhava com moda, toda vez que dava alguma coisa errada, eu sempre tinha uma sensação de não pertencimento. Eu queria mudar para outra coisa, mas eu não sabia o que era, porque ali de alguma forma tinha algum aspecto artístico do trabalho. Já fiz 500 coisas, assim, já tive dezenas de atividades diferentes, de trabalho na vida. E pela primeira vez eu tô fazendo algo que mesmo com as adversidades, mesmo com as dificuldades, mesmo com todas as frustrações, eu quero continuar fazendo isso. E eu acho que é isso que me dá motivação para continuar nesses momentos de baixa, nesses momentos que as coisas não estão tão legais. Então, eu acho que é importante a gente seguir o nosso coração, no sentido de procurar o nosso lugar, porque trabalho é difícil, é chato, não é toda hora que a gente quer fazer aquilo ali, não são todas as atividades que envolvem o teu trabalho que a gente está afim de fazer, porque é trabalho, não é diversão, não é lazer, não é outra coisa. Então, para mim, pelo menos, é importante que seja algo que me dê alguma satisfação.
E não aquela coisa romantizada de, ai, meu sonho é ser artista porque é legal. Não é isso. Tem que ser alguma coisa que pelo menos você tenha uma aptidão, uma certa facilidade de fazer, não necessariamente traga um prazer. Eu acredito que, sei lá, para um contador deve ter alguma satisfação em fazer aquilo ali, nem que seja assim, eu fico bem porque eu tô num lugar que é uma coisa que é super estável. Tô chutando, não faço a menor ideia o que passa na cabeça de um contador, sinceramente, eu não entendo. Mas, né, obviamente eu sou artista. Então, eu acho que essa questão da sinceridade, de ver o que realmente você quer fazer, é muito importante. Porque, às vezes, aqui no Brasil, a gente desvaloriza muito mão de obra em geral. Coisas que as pessoas se dedicam o tempo delas. E a gente só dá valor para aquilo que tem um título muito alto, como advogado, médico, esse tipo de coisa. E, cara, às vezes você só quer ser um balconista. E devia estar tudo bem. Eu sei que às vezes, dependendo da profissão ou do que você escolhe fazer, aquilo ali não vai ser o suficiente para você se sustentar, porque aqui é muito mal remunerado, as pessoas desvalorizam muito. Você devia poder escolher e ter uma vida digna. Não, eu não quero fazer nada edificante. Eu fico feliz em atender as pessoas no balcão, porque eu gosto de ver gente todo dia, gosto de conversar com pessoas diferentes. Isso devia bastar, porque todo mundo precisa que alguém te atenda numa loja, todo mundo precisa que alguém varra a rua, todo mundo precisa de todos os serviços. E nenhum é mais importante ou menos do que o outro, porque se faltar alguma dessas coisas, a vida não continua, a gente precisa de todos esses trabalhos. Mas, mas não. Então eu digo que você ter essa honestidade com você, se você realmente está no lugar certo, vai te ajudar a se reerguer nesses tombos. Falando especificamente da carreira de artista, você ser honesto com você mesmo, o que você quer fazer, e tá tudo bem você desistir de uma carreira profissional, porque eu acho que é mais importante a gente ver o que é saudável, o que vai fazer bem pra gente. Eu estou feliz com isso e eu acho que para mim é bom trabalhar com isso, e eu acho que de todas as outras coisas eu ainda quero continuar fazendo isso, e eu estou num lugar muito mais confortável do que de muitas outras profissões. Mas se você vê assim, não, isso daqui é demais para mim, eu prefiro levar isso como um hobby, como algo de lazer, você não vai ser menos artista por isso. Talvez o seu trabalho seja tão bom quanto, talvez você vá passar a vida inteira tendo um outro trabalho, um outro sustento, e talvez lá no final da sua vida você vai ter reconhecimento pelo seu trabalho. Eu acho que a gente às vezes deposita muita vontade, muita esperança numa coisa muito específica, e aí eu tenho a impressão, né, que o tombo é muito maior, a frustração é muito maior, e a vida não precisa ser assim. Talvez fica tudo mais leve se você dividir essas cestinhas, né? Se você não faz tudo, não bota toda a sua energia numa coisa só. Que você diversifique. Isso é algo que eu também tô tentando aprender. Porque quando a gente pensa assim, agora vai esse projeto, a verdade é que pode não acontecer, porque a gente não vive sozinho no mundo e as coisas não dependem só da nossa vontade. Enfim, eu sei, eu tenho a impressão, me digam até, deixem nos comentários, de que talvez às vezes os meus vídeos, assim, eu tenho a sensação que às vezes desanimam mais do que animam, mas eu tenho essa vontade de dizer a parte ruim, porque eu acho que ninguém conta isso na internet. As pessoas gostam de mostrar o sucesso, de mostrar só o que dá certo, e a vida não é assim. Nada, nenhuma carreira, nem de artista, nem de que for. Acho que a maior parte é feita de desafios e não de conquistas. Então eu espero que de alguma forma te traga um alento, veja que não é só com você que essas coisas acontecem, e que a gente tem que continuar vivendo, porque muitas vezes quando a gente olha para trás, a gente vê que houveram conquistas, que a gente caminhou, apesar de todas as dificuldades. Então, para amarrar tudo isso, né, e dar uma luz também, né, não dizer só, tipo, trouxe problema, não trouxe solução. Eu, no momento, estou com dois problemas bem específicos e pontuais, assim, coisas objetivas e meio óbvias, né. Primeiro, estou, de fato, precisando trabalhar, porque as minhas economias estão indo pelo ralo. Então, né, estou precisando de dinheiro. E a outra coisa que no momento está difícil para mim, que eu percebi, é que eu estou muito tempo aqui no meu espaço, onde eu tive que adaptar da minha sala para uma certa circunstâncias da vida.
então eu tô muito dentro de casa. Então, assim, né, teria condições de alugar uma sala agora para trabalhar? Não, porque eu não faço nenhuma atividade ligada ao espaço. Não importa onde eu estou, o valor é o mesmo, então não faria sentido. Enfim, uma série de coisas. A outra, né, então assim, estou precisando, obviamente, trabalhar de dinheiro e preciso sair de casa. E o que que eu fui procurar, né, de solução, assim, o que que eu tenho agora? Eu fui procurar uma escola de arte para dar aula, pedi recomendações de outros colegas que eu já conheço. O processo está indo, tive uma afirmativa, então assim, eu procurei outros caminhos, parei de olhar nos lugares que eu estava olhando antes, olhei para um outro lugar que não achei que eu tinha espaço e acabaram me dando espaço. Eu vou voltar aqui falando depois, porque eu prefiro falar depois que eu passo as experiências, depois que as coisas se concluem, para dizer o que aconteceu, né? Senão eu vou acabar colocando aqui uma expectativa, uma ideia do que pode acontecer e não necessariamente ser a realidade. Então, depois disso tudo, dessa tormenta toda, dessas frustrações que eu falei para vocês, eu procurei uma alternativa e conseguir esse caminho e conseguir essa luz. Então, eu espero que esse vídeo tenha te deixado de coração quentinho, para você saber que não está sozinho, que não está sozinha. Eu tenho a sensação, às vezes, que os meus vídeos falam mais de desmotivação do que necessariamente motivação, mas eu estou fazendo aqui o que eu acredito, porque eu acho muito mais fácil as pessoas botarem os seus sucessos, as suas conquistas na internet, e não falar da parte do perrengue, que eu acho que a maior parte é luta, é perrengue, é trabalho, que não necessariamente precisa ser ruim. Às vezes o trabalho, isso faz bem pra gente, buscar as coisas, ter motivação. Mas eu realmente acho que alguém precisa falar e a gente precisa falar da parte da dificuldade, do desafio que é fazer as coisas em geral. E deixando claro novamente que a minha ideia aqui não é vender curso, não é vender método, não é dizer que eu sou a dona da verdade, mas é compartilhar o que ninguém fala, falar os bastidores dessa minha jornada, porque eu acho que muita gente aí vai se identificar. Eu acredito que não é uma dificuldade só minha, e o desafio é para todo mundo. Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião, a sua dificuldade, de repente compartilha um momento ruim aí que você passou nesse desafio de construir uma carreira artística, que assim a gente vai se ajudando e vai caminhando junto. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa aqui o seu joinha, clica ali no like para eu saber. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade. Foi um prazer te ter aqui comigo mais uma vez, ou pela primeira vez. Até mais e até o próximo vídeo.